IE para casais. Que é uma coisa que sempre nos pediram, né? Eu tenho vontade de botar no meu currículo, casada há 23 anos com seu sócio na qual trabalha, né? Contar tudo isso, porque isso é meio que uma validação de tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos. No começo, você se apaixona com uma imagem que você cria. É como se você pegasse aquela pessoa e você filtra aquela pessoa e fala, não, olha aqui, ó, tem um core aqui, tem um coração, tem uma essência que eu quero, né? Eu amo muito tudo isso. Tu tem que conseguir entender diferentes camadas dessa pessoa, porque só assim também o amor vai se expandir em diferentes camadas. Olá, eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Bem-vindo ao Arena IE. Hoje a gente vai falar, sobre um tema que há muitos anos nos ronda. Porque eu e o Marcelo do Carmo somos um casal e trabalhamos com o IE juntos há pelo menos, 13, 14 anos. Sim, mas trabalhamos juntos há 23 anos. Isso. Então a gente juntou essa coisa improvável e chamou esse episódio de IE para casais. Que é uma coisa que sempre nos pediram, né? Nos treinamentos, né? Sempre. Principalmente lá no começo. E é né? verdade, diferente dos Instagrams. Me pediram. Sim, é que são 14 anos fazendo treinamentos e as pessoas pediam. Cadê o IE para casais? E os os treinamentos mais engraçados aconteciam quando iam casais, né? E a gente tem uma série de dinâmicas, né? E o pessoal adorava, né? Quando os casais contavam as histórias, quando os casais meio que aprendiam a lavar a roupa suja ali, né? Bem de levinho, né? Não aquelas manchas pesadas, né? Mas era, assim, sempre muito engraçado, né? E talvez a gente ter começado a trabalhar com inteligência emocional seja parte da explicação do porquê a gente está trabalhando há tanto tempo assim junto. É verdade, Má. Eu tava pensando sobre isso quando a gente tava comentando sobre o livro Conectados, que vai ser a palestra que quando você vê esse episódio a gente já fez lá no Gramado Summit, do nosso livro Conectados. Eu pensei, vamos achar uma estatística. Quantos casais trabalham juntos há 23 anos, trabalham e escrevem um livro juntos sobre o assunto que vendem na sua empresa que tem juntos. Caramba, né? E aí, quando a gente juntar tudo isso, clinicamente, se a gente quisesse se clinicar, existe um fenômeno na terapia do esquema que fala que é o tal emaranhamento. E que é a pessoa que não sabe mais o que é o fim dela e o começo de outra. A codependência. E que são coisas bem graves. Mas que eu, sem querer me autodiagnosticar, até porque a gente não consegue fazer isso, eu acho que é exatamente o que a gente não tem e que faz a gente ficar tanto tempo junto. Acho que a gente tem uma coisa, independente de como casal, mas de como parceiro, que é uma complementariedade e uma admiração mútua que está na base da nossa relação como casal, como sócio, como colega de treinamento e como coautores, né? E é mais do que isso, né? E pais da Lu, né? Mas essa aí. Eu acho que é mais do que uma complementaridade, porque se você não entende qual que é o tamanho do desafio, né? Imagina você que tem uma relação, né, em que você e o seu marido, a sua esposa, têm atividades distintas. Então vocês provavelmente se cumprimentam ali durante o café da manhã, cada um vai para um lado, né, e volta, e quando volta tem os haveres da casa, os haveres dos filhos, cuidar dos animais, né? Acaba sobrando muito pouco tempo para os casais. E geralmente, nas famílias tradicionais, quando é o final de semana que você poderia ter um tempo maior para você, ou você vai fazer uma manutenção do teu lar, tem que fazer compra, tem que ir no mercado, tem que ir na feira, tem que cuidar do carro, ou vai fazer uma manutenção da família, né? Vai almoçar na sogra, vai almoçar no pai, vai almoçar na mãe, e vai rever os parentes, e vai levar o filho nas festinhas de aniversário, né, dos coleguinhas da escola. Sobra muito pouco tempo líquido, né, Pra esse casal tá junto. E com a gente acorda de manhã e vai trabalhar juntos. E trabalha juntos o dia inteiro e volta para casa juntos. A gente né? encontrou atividades que são específicas. Então o Marcelo tem a academia dele que eu não curto tanto. Eu vou,
esporadicamente. Mas tu vai pra tua hidroginástica, enquanto eu tô na Eu academia. gosto mais do Pilates e da Hidro, Uhum. mas gosta mais da academia. Eu gosto de assuntos mais esotéricos, então eu tenho agora na minha cabeceira um livro sobre sonhos lúcidos. Uhum. Depois a gente pode conversar sobre isso. É. E o Má tem interesse em temas mais ligados à economia comportamental, a esses assuntos de como é que você lida com todo esse caos que a gente está Uhum. vivendo. Então, uma coisa mais pragmática, né, Má? Então já é assim, uma espécie de bomba atômica, porque existe uma superexposição. Uhum. E essa superexposição, ou a gente aprendia a lidar com ela, É, ou a gente não estaria aqui hoje fazendo esse podcast. verdade. E para entender o tamanho do desafio, a gente sempre usa nos nossos treinamentos sobre inteligência emocional, a gente identifica assim perfis emocionais, né? Então, a Alessandra, ela tem um perfil que ela é comunicadora executora, Tu certo? já contou pra todo mundo, ó. Não, nem Não. precisava contar, né? Quem assiste o Arenie, né? Ó, esse sorriso, assim, essa gaitada, ela é comunicadora executora. E eu, apesar de ter lá um tanto de comunicador, eu tenho uma ênfase em planejar, analisar e executar. Então a gente se encontra no executor, Tu é um combo de mas tudo eu um pouco, sou né, Má? um crítico, né, planejador. E a gente brinca, né, nos treinamentos, né, que os opostos, eles se repelem. Isso. Então, quando a Alessandra ela está no auge da comunicadora dela, que é onde ela cria, quando ela vem com as novas ideias, etc, etc, e eu estou no auge, né, do meu crítico analista, essa viagem é realmente necessária? Tem Na certeza? caverna. Quando a gente tá, então não é que é inflamável, é explosivo, né, esse contato. Então a gente teve que aprender a se regular, mantendo as individualidades. Eu coloco alimentos na entrada da caverna. O que tu faz? Vai para me tirar do balão que eu subo? Eu foco nas sombras. Eu foco nas sombras. Não, mas eu aprendi, né? E eu falo isso várias vezes, já falei isso para vários clientes e amigos, né? Que no começo eu era muito mais não regulado, né? Eu era analítico dos analíticos, né? Imagina, engenharia, economia, Nerd com nerd, desenho do lado da né? palavra nerd no dicionário. Então, o pensamento crítico, a análise crítica e o porquê, e assim, auditor, uma vida inteira buscando erros e falhas e defeitos potenciais As não em sistemas e conformidades não de conformidades. E uma pessoa criativa, né, uma pessoa expansiva, uma pessoa intuitiva, e coloca esses dois juntos. Tem combinação mais improvável? Não tem combinação mais improvável, né? Então, isso também é uma evidência de que a gente mantém as nossas características, por isso que graças a Deus a gente chegou até onde chegou, espero que a gente vá muito mais longe, mas a gente consegue se complementar, mas de uma forma regulada. A gente consegue, na maior parte do tempo, tá lá no tal quadrante 5 que a gente brinca, né? Que é no meio ali do nosso mapa O Má tá o tempo emocional. todo fazendo duas análises aqui, tá, pessoal? Para quem tá nos pegando, que é os 4 temperamentos que a gente utiliza no Profiler, em muitos treinamentos da Conexão IE, então de planejador, de analista, como ele falou, de comunicador e de executor. E a gente faz sempre uma combinação disso com os moods, né? Ou seja, o que eu quero comentar com esse parêntese? A gente não consegue se dissociar da nossa matéria de trabalho nem quando a gente analisa a gente mesmo, né, Má? Não, É incrível como nós somos, isso é uma coisa que nos conecta. Sim. Nós o tempo todo adoramos modelagens para explicar o mundo, os relacionamentos, os projetos, os casais. Isso é o que nos aproxima. Eu brincava, né, que quando eu comecei a trabalhar com inteligência emocional, imagina, né, um engenheiro que fala sobre emoções. Já é raro, né? Maravilhosamente raro. Não é que não existe. O Boyatzis era engenheiro do MIT. Outro dia a gente entrevistou aqui o Timers, que é um engenheiro, né, de software, ele também falou da importância das emoções. O nosso aqui, diretor do Areneie, também é um cara que é super penso, super pragmático e fala sobre comportamentos. Então não é assim, né? Certo? Não é que é completamente inviável. Mas eu acho que essa é a principal evidência. Eu falava, né, que era um estudo de caso da Alessandra. Que se um engenheiro, né, se um cara tão analista, tão pragmático, consegue aprender
a lidar com o seu universo emocional, os seus traumas e tudo aquilo que vem, né, junto com a bagagem de quando a gente sai da nossa vida e tenta fazer uma vida a dois, né, a gente leva a nós mesmos e a todos os nossos traumas históricos, Toda a etc, tralheira etc, vai né, toda a junto. tralheira vai junto e a gente consegue trabalhar. Então isso é a prova, é a evidência objetiva, né, de que o que a gente aprende e tenta ensinar aos outros funciona. Uhum. Porque se não funcionasse, a gente não estava aqui. É verdade. Eu Então, sempre digo que eu tenho vontade de botar no meu currículo, casada, 23 anos, com seu sócio, na qual trabalha, né? Contar tudo isso, porque isso é meio que uma validação de tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos. Ao aprender sobre IE, aliás, vamos começar direito. Quando a gente ensina IE, a gente aprende. Não tem como você falar sobre emoções sem pensar sobre o teu mundo emocional. Mesmo quando eu fui buscar essas formações no exterior, que a gente tinha que viajar, não era como hoje que tu fica na tua casa, tu vai até lá, tu imerge naquela cultura. Mesmo quando eu embrulhava as emoções em inglês, como eu digo, que eu falava em fear e não em medo, eu estava indiretamente trabalhando os meus medos. E acho que tu também, isso é uma outra coisa que nos conecta, Má. Tu gosta muito de estudar em inglês as coisas. uhum, Eu lembro quanto o inglês nos aproximou. E quantos programas a gente assiste em inglês. Quantas vezes a gente tá nas viagens, gente, indo de um cliente pro outro, ouvindo podcast em inglês. uhum, E ajudando ali a construir unidades de sentido, de alguma maneira dissociado um pouquinho da realidade presente, suficientemente próximo para conseguir ajudar a gente, suficientemente longe para não nos lesionar emocionalmente. uhum. Tem que fazer justiça aqui, né? Não é que a gente se via lá no começo, né? Ah, vocês são tão diferentes, vocês são... Por que estão juntos, então? Né? Por que se juntaram no começo, né? Sim, né? Desespero. Desespero. Alessandro. Teve como, acho que como todos os casais, né? Teve a, a influência da paixão, né? A gente se apaixonou, né? Tem aquele livro que a gente já comentou aqui algumas vezes, do Poder do Mito, lá do Joseph Campbell, que ele explica esse mecanismo da paixão, em que na melhor lenda lá, do cavaleiro que vai salvar a donzela, e a donzela retribui, né, com seu carinho e sua consideração, o esforço, isso é o mecanismo da paixão. Só que o mecanismo da paixão, ele não se sustenta, né? Ele dá aquela faísca inicial e ele não se sustenta. Por quê? Porque você, no começo, você se apaixona com uma imagem que você cria. É como se você pegasse aquela pessoa e você filtra aquela pessoa e fala, não, olha aqui, ó, tem um core aqui, tem um coração, tem uma essência que eu quero, né? Eu amo muito tudo isso. Só que essa paixão, ela é esse filtro, né, que pega todos aqueles probleminhas e ou faz que não vê, ou não quer ver, ou tenta ressignificar de uma outra forma. Mas que quando você começa a convivência, não tem como você tapar o sol com a peneira para sempre. Então, tanto eu quanto a Alessandra, a gente era duas cebolinhas, né? Que lá no miolo, né, podia até ser caramelizada, mas tinha umas cascas aqui, né? Que aí os traumas históricos, As perdas. os vieses, as perdas, As doenças. as crenças herdadas, né? Não, peraí. Então, acho que o que a gente foi fazendo com o tempo e com inteligência emocional foi descascando, né, essas camadas da cebola. Tu sabe que eu falei as palavras doenças aqui, a palavra doenças, né, sobre duas doenças, porque tanto tu como eu éramos muito machucados. Eu tive um quadro de endometriose, ainda me trato hoje, mas hoje estou muito melhor. Fiz mais de 5 cirurgias, eu nunca sei o meu número certo de cirurgias, porque houve algumas que foram laparoscopias e a gente perde a conta desses tratamentos que eu fiz, mas eu contabilizo 5 na minha cabeça, mas pode ter sido 6. E que foi um tratamento muito longo, muito doloroso. E o Má teve, quando eu conheci ele estava se recuperando do Instituto do Câncer em São Paulo. Então, nós dois éramos dois náufragos emocionais, assim, completamente carentes na sua quantidade de perguntas e dúvidas e dificuldades de vida. Nos achamos e não nos largamos mais. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos continuar juntos. E o que eu acho que se você me perguntasse, tá, o que é o mais
importante? Qual é o segredo, se alguém perguntasse de vocês estarem tanto tempo juntos? Sim, a gente se ama, né? Mas como é que chegou até aí? Né? Como é que sai da paixão, né, para um amor? Nesse descascar a cebola, o que a gente facilitou muito um com o outro no começo da nossa relação foi cada um conhecer melhor a si mesmo. É verdade. Que eu fazia coisas que eu fazia por hábito, por acreditar que era o certo a fazer, né? Ou por padrões aprendidos, por padrões socialmente aceitos, né? O melhor estilo homens de Marte, mulheres de Vênus, sei lá. Mas você fazia coisas, por quê? Né? E não questionava muito, né? A gente não tinha, ninguém tem esse hábito de se questionar. Não, e não tinha dinheiro para terapia, né? Né? Vivia com aquela tralha e carregava aquilo. Então a gente teve a paciência, a confiança de ser o primeiro analista um do outro. É importante dizer que também quando tu te abriu para ir para uma relação, que tu tinhas acabado de sair de uma relação, eu também estava saindo de uma relação, você foi num psicólogo na época, acho que é importante comentar isso, porque você era o cara do predomínio da razão, você estava arrasado, se tratando de uma doença, de um tumor, e esse cara te incentivou a buscar algo que fosse o que tu quisesse para ti, pro teu contato, pro teu convívio, para ser tua Não, e parceira. buscar uma relação, exatamente. Que eu não queria mais brincar disso, né, de tão machucado. Né? E aí, olha só o desafio. Quando a gente começa a ser analista um do outro, a gente vê muito mais do que a casca. A gente vê muito mais do que a casca da cebola. Porque quando a gente começa a entrar nos porquês e no pensamento e nas crenças, e para você entender, né, o porquê que um comportamento ele é como ele é hoje, ele é consequência de uma história de vida, então você tem que entrar na história de vida. Quando você começa a entrar na história de vida, isso é doloroso para a pessoa que está fazendo o relato e para quem também está acompanhando esse relato. Porque nem toda história de vida ela é bonita de ser revivida ou de ser contada. Tem sempre muito sofrimento, tem sempre muito trauma, sempre muito drama. Então, a gente conseguiu navegar por um campo minado, né? Que não se engane, às vezes a gente pisava numa mina, explodia e tal, não sei o quê. Mas é como o pessoal fala, né? Os momentos bons fazem valer a pena as dificuldades. E chegou uma hora a gente começou a perceber que no final das contas, né, no frigir dos ovos, havia mais ganhos, né, do que perdas em continuar nesse processo. E eu acho que... Isso é importante comentar, Má. Eu acho que toda relação, imagina em 23 anos, para nós a gente teve vários momentos assim. Você tem que ter coragem de olhar o que está dando certo e continuar com isso, e de olhar o que não, daqui em diante não tá funcionando mais, isso aqui não tá me ajudando a crescer como pessoa e como casal. A gente tinha uma coisa que a gente brigou por muitos anos, que era no começo tu queria dizer que 1 mais 1 era 1, lembra? Quanto é uma pessoa mais uma pessoa. Né? Uma pessoa mais uma pessoa, né? Então o Má achava que a gente ia ser um grande todo conectado. E eu sempre defendi que 1 mais 1 era 3. E que a gente era 2 indivíduos que tinham que nutrir esse terceiro entidade que seria a nossa relação. Não sei quem ganhou nessa história, talvez tenha sido 2 no final das contas, dividiu média, né? na média. Mas eu acho que a gente teve que ir alimentando esse espaço em que era possível ser esse casal com 2 pessoas tão diferentes. Sim, e com certeza, né, Ali, ao longo dessa trajetória, muitas partes de nós morreram. É isso que eu ia comentar. A gente por si só, ou um com o outro, né, a gente matou muitas ideias que a gente tinha de futuro, muitos sonhos, né, muitas ilusões, alucinações, né, que a gente criava, né, de antes da gente se conhecer. Mas foi assim uma morte, um luto que valeu a pena, porque eu já falei isso, se alguém chegasse para mim, né,
e perguntasse há 25 anos atrás, né, para o camarada que ainda trabalhava lá em engenharia, que ainda trabalhava em processos de Circuitos elétricos qualidade, de fábrica. Tu tem uma né? foto tua que tu tá na frente, eu acho, de um circuito elétrico com óculos de fundo de garrafa. Aquela imagem, pra mim, é o cara que eu encontrei. Um nerd, um Era um ser nerdzão, não, né? não convivendo com a sociedade, assim. Isso, e se perguntasse, né, se viesse, né, um túnel do tempo, alguma E coisa eu, como assim, né? jornalista, Tô né? como jornalista, né, fazendo reportagem na chuva, né? E aí, o que que tu acha que tu vai estar fazendo daqui a 30 anos, né? Mas nunca que eu ia imaginar. Eu não tinha, assim, as condições de imaginar onde que eu ia estar hoje, né? Então, se perguntassem, né, cara, o que que tu quer fazer da tua vida? Putz, nunca esse futuro aqui, né, ia estar Eu também na não. prisão. Eu tinha umas Mas aí idealizações muito se bizarras de vem Danielle Steele, de Sidney Sheldon, do que é, era uma relação. mas se vier ao contrário, né, se vier um cara lá do passado, né, e perguntar pra mim, e aí, valeu a pena? Valeu, faria tudo de novo, né, não faria coisa diferente. Talvez, né, nunca faria nada diferente. Agora que a gente sabe, né, sempre é mais fácil você, do topo da tua sabedoria, no grau que você está caminhando a montanha, você olhar para baixo e falar, tu pegou um caminho mais torto ali, né? Mas é. Mas se eu tivesse pego outro caminho, talvez não tivesse chegado aqui, então não Eu, vale a pena. depois do filme do Efeito Borboleta e do livro A Uhum. Biblioteca da Meia-Noite, nunca mais condeno coisas que deram errado no passado. Sim, a gente acolhe e faz Porque parte de nós. faz parte de nós e porque as nossas perdas, erros e dificuldades, as nossas sombras manifestas ajudam a gente a chegar numa totalidade mais íntegra, mais humana. Uhum. A gente nunca conseguiria chegar numa relação perfeita, porque relações perfeitas e sem erros não existem, não nesse mundo, talvez em outros mundos existam. Uhum. Aqui a gente aprende a partir de muitas dificuldades e erros que a gente precisa compreender, né? Então, essa era a nossa intenção, tá, gente? Era contar que sim, somos um casal, nos amamos e não podemos servir de modelo ou exemplo, porque, como a gente disse, cada um tem a sua história. Nem para nós mesmos a gente conseguiria reproduzir igual. Talvez se a gente fizesse de novo, a gente teria escolhido caminhos diferentes, não sei. Mas dado o que a gente escolheu, a gente gosta muito do resultado que temos hoje, Uhum. né? E então a gente pensou nesse episódio, pensando no Dia dos Namorados, que é quando ele sai, Uhum. que ele possa ser assim, olha, é possível a gente ter uma relação longeva com alguém, de uma maneira que nutra esse tal amor e que não perca a paixão, porque tem que permanecer ali algum fio de paixão, né? Mas agora, daqui em diante, eu acho que é legal a gente trazer referências que nos ajudam a entender o que aconteceu aqui. Então agora eu acho que vale a pena a gente ficar um pouco mais teórico. Quem quiser, muda de canal, né? Avança um pouquinho. Avança um pouquinho, porque depois a gente volta. Mas a gente vai falar um pouquinho do que a gente sempre traz, como professores que somos, o que eu acho que é fundamental. Então, quer começar, Má? Não, começa tu, Então tá, eu vou começar com o até livro. para dar o tom. Esse livro, eu acho que, claro, ele poderia ser mais representativo das vontades das mulheres. Mas eu acho que os caras também iam se beneficiar e se a esposa lesse isso aqui com um olhar amoroso para eles, tá? Porque claro que eu posso puxar a brasa para nós mulheres e dizer que os homens não nos ouvem. Mas eu acho que as mulheres também têm dificuldade de ouvir os seus parceiros. Muitas vezes elas acham importante falar sobre a relação com outra pessoa para entender os seus sentimentos, mas quando se vem o momento de ir lá e acolher esse parceiro na sua vulnerabilidade, na sua dificuldade, ela transforma isso em sarcasmo, em microagressão, né? O que é aquela microagressão? É espinafrar a pessoa naquilo que ela já sabe que é uma dificuldade. E eu não tenho uma larga amostragem disso, né? Eu tenho só alguns grupos, mas dá para dizer que são centenas de mulheres, em que muitas vezes a gente transforma a nossa autocrítica em algo internalizado, então nós nos condenamos na nossa cabeça, mas a crítica para o marido é alto e de bom tom. Para todo mundo ouvir, inclusive companheiras outras ou outros casais que estejam à mesa. E eu lembro de ter presenciado isso na minha adolescência e durante o meu crescimento, e eu digo, não, isso eu não quero para mim.
Eu não acho nada legal uma esposa que desmerece o marido, que diminui o seu companheiro numa conversa tomando um vinho com os amigos ou numa mesa de carteado. Eu acho horrível isso. E vi isso acontecer em diferentes famílias, em diferentes contextos. E eu digo, não, isso pra mim não. O meu companheiro, se a gente tiver que brigar, a gente vai brigar da porta de casa pra dentro. Eu nunca vou fazer isso na frente de outras pessoas. Então esse eu acho que é um pedaço para as mulheres. Mas pedindo para os homens, poxa, como é difícil achar homens que conseguem ouvir sua esposa sem desmerecer. E a gente tem um cara que a gente escutou na época das enchentes ano passado, que eu fiquei muito abalada, eu tive um burnout no ano passado, que me fez cortar várias relações porque eu tava mergulhada naquele sofrimento humano das enchentes, que não foi algo que a gente tenha vivido, foi pior que a pandemia para nós. A gente tem essa sensação, né, Má? Que a pandemia foi mais paulatinamente, né? E era mais coletiva. As enchentes era uma coisa uma sensação de fim de mundo mesmo. E aí a gente escutava esse pastor aí, não vou dar o nome para ele, porque você pode não gostar, mas ele é um cara especializado em falar de casais. E é muito engraçado, e tem coisas que são muito legais. Mas quando eu vejo a persona dele online, no Instagram, seguida eu vejo ele debochando da esposa, ou debochando da relação. E tem muitos casais de humoristas também que fazem isso. É um humor mais escatológico e mais baixo, né? Mais baixo. A gente teve um humorista também, não vou citar, não gosto de ficar falando mal das pessoas sem que elas estejam aqui para se defender, né? Mas ele fala no palco, o show dele, metade pra frente, é o tempo inteiro debochando e falando mal da esposa, e depois, por consequência, da filha. Eu acho esse tipo de atitude, assim, deplorável. Porque são os teus, são as pessoas que vão estar contigo quando tu estiver doente, quando tu não estiver nas luzes da ribalta, e tu vai lá e vai achincalhar essas pessoas em público. Horrível. Então, esse livro, ele fala sobre essa habilidade da escuta. O palhaço e o psicanalista. E especificamente para casais, eu recomendo o capítulo 38, A Abominável Arte de Não Escutar os Outros. Que são todas as coisas abomináveis que a gente faz quando um parceiro de estrada começa a te contar uma dificuldade, uma dúvida, uma necessidade, uma dor. E você, ao invés de acolher isso, você vai lá e usa uma dessas abomináveis formas de lidar com isso. Vou citar duas aqui. Uma, o abominável poliana, ou a abominável poliana, que é a pessoa está contando uma dor e você diz, não, mas veja bem, você se deu muito melhor. Olha só, a vida é maravilhosa, você tem aí saúde para trabalhar, esse tipo de coisa. Um outro aqui que eu acho que é um que os homens usam com as mulheres, tanto o homem muito empático, que é a pessoa que parece que quer te ouvir, mas que na verdade está querendo em seguida falar sobre uma necessidade sua. E eu tô falando em outro tipo de necessidade, né? Se vocês me entendem. Tipo, se eu ouvir ela vai finalmente me dar o que eu preciso, né? E o Homem das Cavernas também, aqui eu brinquei com o Homem das Cavernas, eu acho que é interessante. O Homem das Cavernas é aquele cara que é o clássico do homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Não fale sobre sentimentos. Isso é coisa de menina. Né? Fale com o teu psicanalista, fale com as tuas colegas, fale com o Uber, fale com o teu cabeleireiro, mas não fale comigo sobre isso. E se você tá do lado dessa pessoa, ela vai querer sim esse momento da escuta. Que é claro, mulheres, e tô na posição de falar para as mulheres, mas poderia ser o contrário. Não abuse dessa escuta do teu companheiro, da tua companheira. Eu lembro uma vez que veio numa dessas nossas turmas, né? Que a mulher disse, eu chego em casa e eu gosto de descarregar meu dia no meu marido. Eu digo, não faça isso, né? Tu não vai pegar o teu dia, se foi um lixo, e dizer, pega aqui, agora tu faz alguma coisa com ele. Então aí sim, paga um terapeuta, se tá tão terrível assim teu dia, né? Então, que algumas vezes vocês possam falar da vida, de uma viagem juntos, de um sonho, de uma coisa que você viu num podcast, que você gosta de ir lá e comentar com o teu marido, que não seja só para também você usar a sua escuta a teu favor. Eu sei que eu dei muitas voltas aqui, mas eu acho que muitas coisas que fazem um casal permanecer junto tem a ver com a comunicação, com a capacidade de ouvir
e de ser ouvido. Não acha, Má? Eu acho. Isso é muito importante. A O gente núcleo fala primeiro. muito, né? Desde que a gente começou essa história. Uhum. Nosso primeiro telefonema, gente, eu tava em Canoas, cuidando dos gatos da minha irmã, e o Marcelo estava em São Paulo. Nós nos conhecemos, vamos contar pra galera? Vamos finalmente Vamos. contar. Nos conhecemos numa sala de bate-papo do UOL, galera. Como os incas e os maias. Como os incas e os maias faziam, sem que tivesse foto, sem que tivesse qualquer coisa. Não existia Facebook, nem Orkut a gente tinha, nada. Quantos são? 1.600 quilômetros? Não, 1.300 quilômetros de distância, né? É. Uma coisa assim, 1.100 quilômetros de distância. 1.100, né? E aí, A gente primeira- brinca que foi na época do primeiro alinhamento dos planetas que teve lá em 2012. não, né? foi verdade isso, eu tava cobrindo isso, eram 5 planetas alinhados quando a gente se conheceu. E aí, a gente se encantou tanto com a conversa que... Até o Mercúrio retrógrado ajudou, né? A gente Pra cá, que brincando, aqueles dois ali ajeita com esses... Aqueles dois precisam se conhecer, né? Vem um pouquinho mais pra cá. A gente ficou 4 horas falando no telefone, né, mano? Nossa, na época a conta de Conta de telefone. era- Tipo assim, eu não acredito que eu encontrei essa criatura que eu posso conversar. Essa era a fome que a gente tinha de Uhum. conversar. Dá pra dizer que isso é a receita de todo casal? É claro que não. É claro que não, né? Mas no nosso caso, essa fome de ter como trocar as visões de mundo, o entendimento veio antes da paixão, Uhum. né? Então, só pra trazer aqui a primeira referência, a escuta. Isso. Tá, vou trazer uma também. Tá. Antes de eu conhecer a Alessandra, né, eu já conhecia essa trilogia Eu aqui amei isso aí. Foi uma coisa que comecei a analisar a mim mesma com esses Isso. livros que tu tinha me trazido. do Robert Johnson, né? Que ele tem o I, né? O Ri e o Xi, mas eu Em acho... português o livro, tá, gente? Embora seja o pronome em inglês. Então, o Ri é a chave do entendimento da psicologia masculina e o Xi é a chave do entendimento da psicologia feminina. Só que o Xi, ele é recomendado para homens. Aham. E o Ri é recomendado para mulheres. Lógico. Né? Então, lógico que eu fui, né? O primeiro O livro que, que eu li. aliás, é a primeira contradição da época que a gente vive. Depois a gente comenta ali no Amor Aham. Líquido. Eu tava hoje de manhã pensando sobre isso. A gente tem, assim, centenas de livros lá em casa. E são pouquíssimos os livros sobre casais. Uhum. E eu pensei, será que é porque a gente nunca quis ver em livros? Não, é porque as pessoas querem saber de desenvolvimento pessoal, Uhum. né? As pessoas não querem saber de casal. Casal, né? Adoado Cada um no seu quadrado, Uhum. né? Então, enfim, me veio essa reflexão aí. E aí, né, o Robert Johnson, que ele é um junguiano, né? Aliás, mais uma coisa que a gente vai fazer em comum, né? A gente vai começar um curso de psicanálise Psicanálise. junguiana. De 2 anos. Nossa. Nós dois vamos ser psicanalistas. A gente Para quer. aprimorar ainda mais, né, nossa habilidade de conversar. Mas o Robert Johnson, ele pega mitos, né? No Ri, ele traz o mito do Graal e no Xi, ele traz o mito da Eros e Psique. E entender esse mito aqui, né, eu acho que é muito importante para a questão de fronteiras, né? Porque um casal, ele é antes de tudo um casal. Os pais, né, os sogros, a família, ele vem num segundo plano. Ah, pois Né? então. Então, quando o casal vira, né, Eles são o centro do universo deles. né? O Até na resto Bíblia são fala, o resto vira parente, Isso aí. né? Então, a família é o casal, o resto é parente, uma família estendida. E ele mostra aqui no livro Xi o mito de Eros e Psique, né? Como é que é esse mito? E eu fui muito mais ativo, né, nessa defesa do casal em relação às famílias, né? Porque, para mim era verdade esse bilhete. A Afrodite, né, deusa da beleza e tudo mais, ao melhor estilo da rainha com a Branca de Neve, né? Apareceu, né? Aliás, a Branca de Neve é inspirada, né, pouco mito. nesse mito. Apareceu a Psique, Uhum. que era uma jovem, formosa, mais bonita do que a Afrodite. Nossa, eu não sabia. E a Afrodite falou, eu vou me livrar daqui. Quem que essa Piranha. piranha tá pensando que é, né? Isso, para deixar engraçado aqui, vai. E ela amaldiçoa a Psique, que ela ia se apaixonar pelo homem mais feio da Terra. Olha lá. Só que a Afrodite, né,
a deusa da beleza e do amor, ela era mãe de Eros. Olha lá. O Eros Senhora, era o cara. E quem é que se Pitel. apaixona? E quem é que se apaixona pela Psique? Ué. O Eros. Então, né, a sogra, Afrodite, quem que é essa vadia pescar? E o filho dela se apaixona pela Psique. E aí, o que que ele faz? Né? Ele não pode mostrar, né, que ele é o filho, né, da Afrodite. Ele usa uma máscara para disfarçar quem ele é. E ele pega a Psique, declara seu amor, etc. E leva a Psique para bem longe, né? Para afastar a Psique da mãe dela, da mãe dele. Ele pega, como a sogra não suportaria a nora, ele pega... Não, e eles são tão, os coitados, são tão terríveis nas famílias de origem, que ela também, ela é como se fosse uma Cinderela. Aham. Então ela também tem uma família que Isso. inveja ela e que tudo mais, e que ele Então ele pega, né? isola de elas ele também. leva Eles a se Psique, isolam. eles se isolam. Ele leva a Os dois. Psique, ele leva a Psique para bem longe, né? E eles vivem, né? Felizes. A Psique tem tudo, etc. Só que a Psique não pode descobrir quem o Eros é. Aham. Esse é o único senão. Mas aí vem a família da Psique e começa a falar no ouvido da Psique. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Você tem certeza? Ele pode ser, sei lá, como assim, né? Você tem que saber quem que é. A família da Psique faz a cabeça da Psique para a Psique quebrar esse acordo que ela tinha com Eros. Uhum. Então Eros estava lá uma noite dormindo, a Psique pega uma vela e ele estava dormindo sem a máscara e a Psique Vai lá olhar. vai lá olhar quem que era Conferir. o Eros, para ver se ele era de fato um demônio, alguma coisa assim. Só que ela vê aquela beleza tal, ela fica... E ela deixa uma gota de cera cair no rosto do Eros. Sempre trágico, sempre. E o Eros acorda, né? E o Eros acorda e fica pé da cara, né, com a Psique, porque ela traiu a confiança dele, porque ela acreditou mais na família dela no que nele. Sacanagem E aí desse eles, Eros também, que né? não se mostrava, né? Danado. E aí ele some, né, da vida. O romance vem à tona, né? E como a Psique tinha machucado Eros, a Afrodite vem, né, Com força. força total. E condena a Psique a uma série de tarefas assim impossíveis de serem realizadas se um dia ela quisesse ver Eros de volta, né? Porque a Afrodite pega o Eros e fala, não, E agora junto com ele. não, nunca mais tu vai ver aqui. Ah, tu quer ver meu filho? Peraí que tu vai ter que fazer isso. Só que isso era impossível. E ela estava lá, ela se submete às tarefas, né? Ela renega a família dela, ela se submete às tarefas. A Afrodite, cada tarefa que ela cumpre, ela põe uma tarefa mais impossível ainda. E o Eros acompanha a distância e vê o sofrimento da Afrodite. Tá, e aí traz o que do mito temos que tirar, dá uma aflição. Isso, mas a história acaba bem, né? O Eros se compadece da Afrodite e vai lá para Zeus, né? Fala, ó, Zeus, quebra essa, e Zeus, Quebra essa né, pra nós aí. torna a Psique uma deusa também. E aí imuniza, né? Eu não lembrava desse Isso. fim. E aí imuniza E por que isso tem a ver com a IE para casais, mano? os limites saudáveis Pronto. Legal. entre o que é o casal e o que são as famílias de origem, e não é só as famílias de origem, as crenças de origem. Claro, as As bases. histórias E de aí, se a origem. gente pegar Freud no começo, se a gente pegar os primeiros psicanalistas sistêmicos ou psicólogos sistêmicos, não necessariamente da base da psicanálise, o pessoal vai sempre... Tem uma que eu gosto muito, que é da psicanalista relacional, é uma nova linha aí dos últimos anos que eu tenho dado uma estudada, também gosto muito. Você sim, quando tem a clássica, né? Senta na cama, tu tem na tua cama, dormindo teu pai e tua mãe,
dos dois lados, né? Aham, o avô, O a avó, avó, tio, periquito, tá uma papagaio. galera ali dentro. Aham. Só que é uma galera inconsciente, é claro, graças a Deus, se Deus quiser, né? O Ulisses Fernando E Veríssimo tem uma crônica que ele tem, explora isso, é exatamente, fantástico. ele tem uma crônica que ele está explorando isso. Então, você precisa trazer à Aham. tona os padrões sobre o que é amor, o que é casamento, o que precisa ter na tua Sim, relação. e vem todo mundo pra cama, até o analista de um tá na cama. O que Até teu analista tá fazendo na cama? Tira ele da cama, tá? Não sei o quê. E que, infelizmente, vamos lá, agora corta para 2025, que é o outro livro ali que tu trouxe. Ah. Eu acho que a gente está a léguas submarinas desse dilema hoje em dia. Porque as pessoas não descem mais para o play. Nem com a galera da antiguidade aqui, nem com os padrões pressupostos e inconscientes. As pessoas chegam com uma fome de autodesenvolvimento, de eu quero ser feliz, o que todos nós temos o direito de querer, inclusive, né? Acho que não tem busca mais nobre do que essa, do que buscar a própria felicidade. Só que a gente não tá afim de olhar esse outro e contribuir com essa estrada juntos, ou pior ainda, a gente não própria pessoa não quer saber. E a gente não acredita que esse outro vai contribuir com a nossa felicidade. Lá no fundo a gente não acredita. Então eu acho que estamos vivendo também uma crise do próprio amor. Nessa história aí, o coitado do Eros é o que está mais machucado, né? E é o que está mais, assim, eu diria também, programado de uma maneira meio glamourizada. O que é amor hoje em dia? O que é amar outra pessoa? O que é ser amado? Não é à toa que uma das frases que por muito tempo eu tive lá no meu Facebook, no começo, né? Era a famosa frase que abre e que fecha o filme Moulin Rouge. A coisa mais importante que você vai aprender na sua vida é amar e ser amado. Então, na mesma base do que tu estava comentando, que tu vai ler agora sobre a afirmação de amar o outro como a si mesmo. Conta um pouco isso daí, Mark. A gente estava falando nos bastidores, eu achei belíssimo isso. Porque isso é a famosa frase bíblica, né? Mas que também dá para analisar de um ponto de vista psicanalítico. Vamos lá. Esse daqui a gente pegou lá o livro Amor Líquido. Do Bauman. Né, do Zygmunt Bauman, sobre a fragilidade dos laços humanos. E veja que esse livro, deixa eu ver que ano que ele foi, Mar. Porque isso aqui, como eu digo, isso aqui já está praticamente datado com a nossa era de tantas coisas no mundo idealizado, das redes e das vidas projetadas online. Aí. Aqui, ó, 2003. Nossa, então já tem 22 anos isso aqui. Isso aqui era o começo desse movimento da liquidez do amor, vai. Da liquidez de tudo, né? De Porque tudo, Bauman, do mundo líquido. quebraram-se os padrões. Mas aí ele traz aqui uma provocação. O capítulo é sobre a dificuldade de amar o próximo. Então tem a invocação, né, de amar o próximo como a si mesmo. E ele traz aqui uma análise que Freud teria feito, né, dessa provocação. Isso está publicado no livro Mal-Estar na Civilização. Que, aliás, é muito bom. E aí, é um livro ou é um artigo dele? Eu acho, é um... Porque eu me lembro que era um manuscrito, não sei se chega a ser um livro. Tem um livro, né, o Mal-Estar da Civilização, que traz um manuscrito e traz uma série de análises. A gente tem esse livro lá em casa. A gente tem, eu não sou freudiana, mas eu já dei uma rabiscada nele. Uma capa cinza, meio azulada. Isso, assim, tá? Bom, e aí o que é a análise, né? É que essa provocação é o que mais contraria o tipo de razão que a civilização promove. Porque, como você falou, né, agora há pouco, as pessoas vão atrás da sua felicidade. Isso. Dos seus interesses próprios. Eu né? quero o meu prazer, eu quero a minha... Como assim amar o próximo como a si mesmo, né? Por que eu devo fazer isso? Que benefício isso me trará, né? Então, a provocação aqui segue, né? Se eu amo alguém, ele ou ela deve ter merecido isso de alguma forma. E por quê? A conclusão aqui, né? Eles o merecem se são tão parecidos comigo, de tantas maneiras importantes, que neles posso amar a mim mesmo. Ai, acho lindo isso. Acho lindo. Mas se é um estranho para mim, não vai atrair, né? Porque não vai ter nenhum valor
ou significado que eu possa adquirir para a minha vida emocional. Uhum. Então, bom, não tem ninguém igual ao outro, né? Mas a gente, né, como o mito do Eros e da Psique, a gente vem de lares tão distintos, de crenças tão distintas, né? E mesmo se você é da mesma cidade, da mesma etnia, da mesma crença, da mesma escola, somos seres diferentes, mas somos seres que estão aprendendo a viver. Então, nesse processo, a gente vai largando, né, deixando cair a poeira do que nos é estranho, e a gente vai começando a construir juntos, eu acho. Uhum. Então, isso que eu falei no começo, né, a gente fez tantos lutos, né, e descascou tantas camadas de cebola, Que metáfora. que aí a gente chegou ali, né, chorou Que muito, tu né? chora com Chora, né? Exato. Cada casca da cebola que tu diz, mais uma casca da cebola. Mas chega uma hora você começa a construir. Quando a gente constrói, a gente vai, o 1 mais 1 vai se tornando um nosso compartilhado. Né? Vira um grande 2, Vira um 2 grandão. Isso. Né? E aí a gente aprende a amar no outro aquilo que não que é meu ou que é seu, aquilo que a gente construiu junto, que a gente compartilha. Então verdade. é nosso. Mas aí entram várias coisas para conseguir chegar nesse momento em que se acrescenta juntos. Primeiro que eu acho que não é um grande topo da montanha. É como aprender a fazer a jornada. Então, as mudanças e as 20 cascas... minutos tudo pode mudar. Lógico. Então, porque a vida vai trazendo novos desafios. Sim, a gente teve que aprender a ficar juntos na pandemia. A gente teve que Na aprender a ficar juntos na pobreza. Sim. A gente teve que aprender a ficar juntos na crise imobiliária. Na doença. Bem que nem são os votos, né? Exatamente. E assim, e também tem a história de aprender a ficar juntos na alegria. É interessante, né? Os votos de casamento. Porque na alegria, você pode ficar maníaco, você pode fazer dívidas, você pode achar que você é a última bolacha do pacote na internet e comprar 100 mil robozinhos pra te amar, né? Porque, aliás, esse é um grande problema para os casais hoje, eu acho. Essa necessidade de ser adorado, de ser interessante, de ser importante, ou eu sou nada. Então, eu sou subtreco de vice-coisa, ninguém gosta de mim, eu não sou importante, nada do que eu penso vale alguma coisa, ou eu sou a última bolacha do pacote. Então, como que a gente faz para existir também como pessoas reais num mundo que é tão projetado em expectativas, em que a gente tem que ser tantas coisas para valer alguma coisa? E a gente não pode esquecer de quem a gente é de fato, porque para um casal, um para o outro, né? Nossa, é um encontro de almas, mas para o resto do mundo, você é um cliente, você é um produto, você é um consumidor. Né? Então, a sua atenção que você podia dedicar à tua vida, ao teu parceiro, ela é constantemente, né, capturada pelo marketing, né, pelas redes, né, pelo consumo, Me lembrei de um pelas vidas podcast possíveis, que eu vi sobre a questão do dinheiro, que eu acho que entra aqui também forte contra o amor no nosso tempo. Porque antigamente uma pessoa ou duas trabalhando dentro de uma casa, fosse o cara o provedor ou não, ou eles compartilhassem o provimento do lar, nossa, essa família prosperaria. Era fácil você manter uma casa, né? Tanto que até um apenas trabalhando era suficiente. Hoje em dia, os dois trabalhando, e trabalhando muito, tem muita dificuldade de adquirir exatamente o que os pais adquiriram, ou quiçá o que os avós adquiriram. E se a relação não der certo, por mais que tente se dividir, não é que não é questão. Nossa, os dois Quando vão ficar você dilapidados. divide, né, você só na divisão você quebra o valor. Né? Então, tem muita gente que pensa, né, fala, quer saber, não vale a pena. Né? Então, para que eu vou me esforçar para construir alguma coisa que eu não quero dividir? Ou Não, que se e eu dividir, eu vou enquanto a perder. gente está construindo juntos, a gente está tentando também se entender e se analisar. Então, nesse processo, se eu não conseguir criar uma relação minimamente sólida para que eu sobreviva às intempéries das casquinhas da cebola, eu vou pegar o restinho do que eu consegui adquirir e vou para o meu canto tentar construir tudo de novo.
Uma outra questão, né, é que isso o Campbell explica lá no Poder do Mito, E né, tudo bem se isso acontecer, tá? Acho que é importante dizer que não necessariamente vai ser na primeira, na segunda, na terceira relação que tu vai conseguir isso. Nós dois vínhamos de relações quebradas, né, Mar? Isso. No Poder do Mito, lá o Campbell, quando ele explora lá o mito da cavalaria, o que é o mecanismo de paixão, ele fala, bom, no homem, e eu entendo isso, né? É verdade O esse Campbell bilhete. ou também o Johnson? O Campbell, Ah, tá. no livro O Poder do Mito, né, ele explora o mito da cavalaria. Então, o que é o mecanismo da paixão? Tem uma mulher que é a donzela em perigo, no mito da cavalaria. E a donzela, ela é em perigo, ela está em perigo, porque a gente coloca isso nos treinamentos que você principalmente coloca com relação às mulheres, a questão de aliar a maternidade à carreira, as dificuldades De né, ser mulher. de ser mulher Com num tantos mundo de papéis. trabalho é muito maior. Então, por ser mulher, a donzela está em perigo. Uhum. E aí vem um cavaleiro. E o que é o legal do cavaleiro? O cavaleiro, ele não está interessado em ficar com a donzela. Para o cavaleiro, ele vai salvar a donzela E matar o dragão. e matar o dragão. O negócio do cavaleiro é matar o dragão. Aham. Tira Não é esse dragão ficar daí. com a donzela. Aham. É o ato né? heróico de matar o dragão. É o ato heróico de matar o dragão. Tanto é que o cavaleiro ia lá, matava o dragão. Tá, cadê o outro dragão para matar? Isso. Tá aí a donzela. Não, já salvei. Né? Então, quando a donzela encontra um cavaleiro, né, não é que todo mundo é cavaleiro, né? Tem gente que fala, dragão, só um pouquinho, toma aí com a graninha, vai tomar um café ali que eu vou tomar Pegar um papo aqui com a donzela, depois, ó, tá aqui, ó, o dragão é teu, se vira, né? Então, quando vem um cavaleiro, né, e salva a donzela e não tem o interesse em receber a recompensa por aquilo, Aham. a donzela fala, nossa, mas É esse. que coisa é essa? É esse que né? eu quero pra mim. Que esse cara veio, né? E ele não está interessado só em mim, né? Ele me ajudou por me ajudar. Nossa! Aham. Né? Que é o que explora aqui o mito do ri, né? E o Parsifal, ele só encontra o grau, né? Quando ele demonstra essa pureza, né? De espírito dele da E que cavalaria. quando a gente traz aqui pro Jung, e desculpem se a gente estiver muito professoral, gente, mas eu acho isso apaixonante. Quando a gente traz pro Jung, o homem, ele tem que encontrar essa alma pura por trás de toda a sua masculinidade e virilidade. Não adianta ele ficar também só Isso. uma flor aqui. Ele precisa, em algum momento, ser o homem. Tá. E a mulher, ela vai precisar encontrar força e a capacidade de enfrentamento que ela só vê Não, naquele tá, cavaleiro. calma, mas deixa eu terminar o mito, Aham. né? Porque para a donzela, a dificuldade é externa, é aparente. E o cavaleiro foi lá, se deu conta disso, salvou a donzela e tá, foi embora. A donzela se apaixonou. Só que o cavaleiro, ele também está em perigo. Só que o perigo dele não é externo, é dentro da cabeça dele. Aham, e a alma. A alma dele, né, tá em... A ânima. A ânima dele está em turbulência. Então, dentro dele, ele não sabe o que fazer com a vida dele, etc, etc. Se a donzela perceber isso e também ajudar... Peraí que eu te ajudo. Peraí que eu te ajudo a botar ordem na tua cabeça e dizer para que lado você tem que ir, que é tudo que o cavaleiro percebe, porque o cavaleiro, ele está em busca da próxima aventura e assim ele vai morrer, né? Fala, não, peraí que a vida vale a pena de outro jeito. E a donzela externa ou manifesta essa preocupação e salva o cavaleiro, né? Tanto é que tem um monte de filme romântico, né? Que o homem fala, você me salvou. Sim, né? É Você o próprio Uma Linda Mulher. te Uma salvou Linda de Mulher, quem? que era o filme clássico romântico da nossa época. É, Uma Linda Mulher, ou então do que as mulheres gostam, né? Que o Mel Gibson também agradece lá ter sido salvo. Então, se a donzela ela é também nobre o suficiente para falar, vem aqui, cavaleiro, eu vou tirar a tua armadura, né? E vou cuidar da tua cabecinha. E de todas as machucados que tem por baixo dessa armadura. Os dois se apaixonam, né? Ou seja, o mecanismo da paixão é a gente partir do princípio que sim, a gente é vulnerável e sim, a gente precisa de ajuda.
que também é uma coisa que está sendo destruída E que tem a nas ver com ideologias atuais. colocar A o gente não... outro à frente dos nossos próprios interesses, né, Má? É, Porque tanto a mulher de salvar esse cavaleiro e de não desmerecê-lo, como a gente estava comentando, como o homem de salvar essa donzela, ao colocarem o outro como prioridade, eles também se encontram em si mesmos. E aí o que você vê nas redes, não estou falando que essa é a tendência dominante, mas a mulher que não se vulnerabiliza, né? Para que eu preciso de homem? E o homem também que não se vulnerabiliza. Dane-se as mulheres, que é o né? movimento Red Pill, né? Uma coisa assim, né? aquele- Em alusão ao Red Pill do Matriz, né? Ah, Isso. vou te... Agora não preciso de mulher. então eu não Tudo preciso de mulher, não cachorra. preciso de homem. Vai na internet, né? Tem serviços sexuais, serviços... Tá muito se vira. forte. A pornografia que ficou mais fácil do que comprar. Outro dia a gente fez um podcast aqui que a gente falou do impacto das redes sociais, né? Quantas pessoas eram viciadas em pornografia, as mulheres até mais do que os homens, na estatística, né, da survey. Então, um desafio. E que acaba se criando uma parafernália mental em torno da intimidade. Porque o que é isso, senão? A pornografia é isso. É você colocar um invólucro de uma performance, de uma forma, do que quer que seja, e pode ser muito bizarro, pode ser muito dark, e pode ser tão somente uma coisa glamourizada, e que nunca vai corresponder à realidade, mas absolutamente nunca. Então, aquilo que tu pode realmente obter de valor na intimidade, tu não vai ter com um troço idealizado. E vale para os dois. E quanto mais tu consumir daquilo, mais tu tá aumentando o teu limite de necessidade para que a coisa seja interessante. Ficou mais alta a barra. Então... Ou eu não quero contraponto, né? O cara que se apaixona pela ela. Isso. É o cara que tem um robô. A boneca inflável, seu. E as meninas... Os robôs agora... teve agora uma feira de robôs lá na China, uma coisa assim. E que vai ter em breve. Que estão cada vez mais próximos da forma humana. Isso. Né? Nossa. Então, nessa esteira vai o bebê reborn também, tá? Não vou comentar em cima, mas vai em cima da mesma coisa, de necessidades humanas, necessidades reais, que são de alguma maneira projetadas em objetos inanimados. Na continuidade do Blade Runner, não sei se você lembra desse filme, o jovem que é o novo Blade Runner, que é o novo caçador de androides, ele tem uma companheira virtual que é um holograma. Lembra dessa cena? Do Blade Runner, eu não lembro. Não do Blade Runner original, do 2053, a continuidade. Não lembro. O camarada lá, né, que no fim ele vai até atrás do Deckard, né, que era o Harrison Ford, que era o Blade Runner original, mas mostra a intimidade dele, ele tem uma companheira que é um holograma. Putz. Então ele chega, né, ele chega em casa, então semelhante ao filme Ela, em que o ator principal ele conversava com uma inteligência artificial, mas via só ouvia, né? Só ouvia a voz, né? O cara, a inteligência artificial era um holograma. Né? E por onde ele ia, né? O teto da casa era cheio de projetores. Ela estava ali. E essa inteligência artificial acompanhava ele. Não, e olha o tamanho da nossa necessidade de interação e troca amorosa, que a gente até um holograma o cara vai lá e se satisfaz, ou uma boneca, ou o que for. Porque é uma necessidade nossa. Que quanto mais a gente se isola, mais carente a gente fica. Claro. E quanto mais carente você fica, você baixa a régua. Baixa a régua. Nossa Senhora. Muito bem, tá ficando meio depressivo esse fim, Má. A gente precisa finalizar. Para que lado a gente vai? O que tu acha que é importante dar de recado aí? Eu acho que a gente podia dar assim, algumas dicas, né, para os casais que têm interesse em revisar, né, a sua relação, né, como eles poderiam proceder. E a gente ensina algumas técnicas nas aulas, né, a gente podia dar algumas dicas, né, as 3 coisas, né, o que mais já na tua cabeça. Eu lembro que era uma ferramenta que eu aprendi lá na escola do Texas, quando a gente teve existiam diferentes ferramentas, e nos primeiras tentativas de fazer avaliação, tinha um instrumento para casais, que eu no fim, que não sei que fim deu, professor Gary Lowe e do Rick Hammett. Não sei se o professor Darwin Nelson também tinha esse instrumento de avaliação.
Mas basicamente era um questionário para saber como é que tu tava, né, na tua relação, como é que era essa troca, muito em cima da comunicação, muito em cima Uhum, das necessidades compartilhadas, dos pedidos, então uhum, de verbalizar para o outro aquilo que importa para mim de uma maneira não agressiva. Aí a própria CNV ajuda muito, né? Num sentido de que eu não vá cobrando que o outro saiba o que eu preciso, uhum. e sim que eu explique para o outro qual é a minha necessidade em diferentes níveis. E eu acho que essa ferramenta a gente fez por muitos anos no começo e nos ajudava, né? Que era Então, dos. então dá o script da ferramenta, né? Como é que É funciona? assim, gente. A gente vai lá e combina. Primeiro que tem que ser um momento que os dois possam estar bem disponíveis. A gente fazia isso em viagens, né? Tipo É, assim, e uma estrada fora, pela frente. e fora da frigideira, né? Nem no É. fogo, nem na frigideira. Não, e No não pode momento ser de na crise. cama e não pode ser no meio É, da reunião de família. Tu tá isso aí. louco de fazer isso no meio da, né? Então tem que ficar longe das condições mais inóspitas, né? Uhum, Então nós pegava na estrada mesmo. Quando tava com uma estrada com uns 200, 300 quilômetros à frente, dava para fazer um troço desse. uhum, E aí você joga ali as 3 coisas que eu mais gosto em você e que me fazem bem na nossa relação. E a gente começou com uma coisa que não gostava. Quando a gente ficou corajoso, a gente botou também 3 que não gostava. E a ideia era ouvir isso e não contrapor. Não tem réplica, não Não tem tem tréplica. réplica, é pra compreender. Tu pode fazer perguntas E pra para dar compreender. legenda, né? É, tipo, mas eu não entendi qual parte disso, né? E que ficasse claro que sempre existe algo que tu adora na pessoa, porque por isso que tu tá com ela, mas que tem coisas que não tão legais, que a gente não tá conseguindo se entender. Então eram as 3 mais e as 3 menos, né? Às vezes a gente fazia alternado, fala uma boa, fala uma ruim, fala uma boa, fala uma ruim. Ou às vezes a gente chegava direto à vontade, já era de quebrar mesmo os pratos, então começava com tudo as ruins, largava toda aquela vontade de brigar e sobrevivendo às 3 ruins, aí começava as 3 boas. E o que é legal é que esse exercício, ele tem um efeito tanto na pessoa que está ouvindo o feedback, que começa a entender o porquê que certo comportamento provoca certa Esse reação, sentimento. mas também a pessoa que está dando o feedback, a gente já falou isso aqui várias vezes. Para eu te falar uma coisa, eu tenho que fazer sentido dessa coisa em mim mesmo. Aham. Então, se é um padrão que não é realmente meu, mas é um padrão herdado, um padrão que, Mica, será que isso aqui de fato me serve? Enquanto eu estou produzindo esse sentido para transmitir para você esse sentido, isso também está tendo um efeito em mim. Claro. Então, não é que só quem escuta aprende com isso. Uhum. Quem fala também aprende. Então, essas trocas, né, eram muito interessantes. Uma outra coisa que a gente também fazia, né, e hoje em dia a gente faz menos, não porque a gente não gosta de fazer, mas é porque teve uma mudança, eu acho que na oferta, né, de entretenimento. Mas naquela época não tinha as minisséries Não, da não Netflix, tinha né? Netflix. E isso é terrível, né? Porque o É, muito camarada, ruim. A gente cria a própria programação, ele né? começa numa minissérie da Netflix e ele maratona, né? Aham. E vai, Eu sou uma das que sou obsessiva pra maratonar, adoro ver. E quando não tinha minissérie, né? O que a gente fazia muito tempo atrás? A gente ia no cinema. É. E aí o cinema, né? A gente deixava a Luísa no estacionamento de criança, né? Nos Nos parquinhos. parquinhos, né? Do shopping, tá? Vamos deixar a Luísa aqui e vamos assistir um filme. E a gente ia assistir o filme e falava sobre o filme E depois. comprava livros sobre o filme. E comprava livro e E se discutia o sentava na filme. cultura com os livros na mão. Então, quando você assiste um filme junto, né? E não é filme assim de herói Marvel, não. Eram filmes de relações, né? Filmes de relacionamentos, filmes situacionais, né? Da vida como ela é. E que eu acho que hoje, trazendo isso para nossa realidade, é o que a gente faz quando a gente pega um podcast e olha juntos. Isso. Quando A gente substituiu o filme substituiu pelos podcasts. mas tem que ser curto. É, né? não pode ser Por coisa quê? tão absurdamente longa. É só provocação. Então, o filme, o podcast, é a provocação. Uhum. E aí você É o trecho de comenta tal a tal. sobre a provocação. Isso. Né? Então, quando a gente falava sobre o que tu acha disso, mas o que tu acha daquilo, mas é aquela personagem, aquela outra personagem, mas olha isso, tá? Também era uma forma da gente ir aparando as arestas e construindo um entendimento nosso a partir da experiência de outro.
né? A partir de um filme, a partir de um podcast, a O partir que é de um muito livro, interessante, né, Má? Porque o que a gente tá, eu acho que trocando em miúdos dizendo aqui? Uhum. Que uma relação, ela tem que ser construída, ela não é dada, e que você tem que aprender ao mesmo tempo que você tá se conhecendo, do ponto de vista dos teus limites físicos, das tuas histórias passadas, das tuas vontades futuras e dos teus sonhos, do que é relevante pra ti. Tu tem que conseguir fazer esse mapeamento no teu parceiro, na tua parceira. Uhum. Tu tem que conseguir entender diferentes camadas dessa pessoa, porque só assim também o amor vai se expandir em diferentes camadas, Isso. né? E uma outra dica que eu dou, né? E aí a gente sempre brinca isso nos nossos treinamentos, né? Qualquer ferramenta, um instrumento de autoconhecimento é válido. Nem que seja descobrir qual princesa Disney você seria, né? Então acho que uma coisa assim que a É gente... divertido também perceber como a gente tem diferenças e Isso. como elas nos afetam. Então uma coisa que a gente sempre gostou de brincar, né? E isso sempre nos ajudou, porque uma conversa... É tudo assim, percebem que é tudo elementos, provocações para começar uma conversa que leva ao entendimento. Isso. Então a gente brincava de Xing, tarô, Nossa. mapa astral, assim, ó, Testes testes de todos os existem, a gente tipos, testa. testes de personalidade. Ah, mas você acredita em horóscopo? Você fala... Não é esse o ponto. O ponto é aqueles signos, aqueles símbolos, o que quer que seja, aquelas cartas, são formas de você simbolizar e representar arquétipos, né? O que quer que você queira entender sobre você. E aí você conversa, né, consigo mesmo, compartilha com o outro. Então não é que eu vou fazer meu mapa astral aqui, né? Você fala, não, a gente fazia junto. A gente tá chegando no fim desse episódio, chegando à conclusão que nós somos o objeto favorito de análise um do outro. É verdade. A cebolinha. A cebolinha. O Cebolinha sou eu, ela é a Mônica por razões próprias. Inclusive a gente tem uma caneca, né? Eu tenho a caneca do Cebolinha, ele tem a caneca da Mônica. Né? Muito bom, Mar. Eu acho que era isso. Era isso. Não fica melhor que isso. Então, né, o caminho para uma relação, né, duradoura e feliz é um ajudar o outro a se conhecer. E ter interesse sobre isso. E né? que não existe topo de montanha. A estrada é contínua. Sim. A gente vai seguir aprendendo e seguir encontrando camadinhas da cebola. Assim como a gente encontra na gente mesmo. Isso aí. Se você achou que você chegou no topo da montanha, olha pra frente que tem mais uma lá na frente. Então segue o barco. Calma que segue. É isso, Mar. É isso. Então, muito obrigada, gente. Espero que você tenha gostado. Comenta com a gente. A gente sabe que os nossos ouvintes não comentam, né? E se Mas eles existem. E então, se você tá num relacionamento, um feliz Dia dos Namorados pra você. Se não tá, vai atrás. Vale é a a coisa pena. mais maravilhosa da vida. É ter um parceiro pra encostar o pezinho lá nas cobertas de noite nesse inverno. Isso aí. É isso então. Muito obrigada, gente. Até o próximo Arerê. Até.